Olá, melhor dia, família sem retoques. Olha nós aqui nessa quinta-feira ensolarada no Rio de Janeiro, depois de tanto frio. Estão falando que vai fazer 29 graus aqui. Aguardamos que sim. O povo já tá, nossa, que sol delicioso. No verão de 40 graus ele não é delicioso, né? Nós somos condicionados desse jeito. Por isso que o tema de hoje é bem interessante. Se quiserdes e me ouvirdes, sabe aquelas condições que a vida vai nos colocando, que você vai ter que seguir? A primeira condição é ouvir a Deus. Ele tem sempre a melhor resposta para nós, não é verdade? E a segunda é ouvir a si mesmo, amado. Sabe por quê? Porque a opinião dos outros são apenas opiniões dos outros. Não definem você, não falam sobre você e não dizem quem você é de fato e de verdade. Para começar, para esquentar o papo de hoje, essa já é a chamada. É isso aí, é isso aí. A opinião é alguém que está de fora, que vê de um outro ângulo, mas não sente ou não pensa o que você tem. Então, a opinião não pode mudar nenhuma situação, né? Eu posso até opinar, mas entra na tua pele para ver. Eu mesmo sou consultado por diversas coisas. Hoje, de 5 da manhã até agora, as pessoas pedem a minha opinião sobre vacina. Olha, É médico, é as pessoas infectologista. pedem a minha opinião. Teve um abençoado que pegou 18 mil reais da mulher, tá? Gastou com outra mulher. Pegou pegando mesmo, mão grande. E ela me pediu opinião do que fazer. Como que eu vou opinar numa situação dessa? Aí eu mando chamar a polícia. Aí ela chama a polícia, prende o cara. E aí, se não era isso que lá dentro ela queria? As pessoas têm que se autorresolver. Se quiserdes e me ouvirdes. Mas as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Porque ouvir a carne é muito mais comum. E nem a voz da razão, né? Não existe nem mais razão. Nós vivemos numa sociedade onde a gente não sabe nem mais o que é razão. Não, mas a gente sabe o que é certo e errado. Não, né? sim. E nós temos que... O certo e errado por exemplo, nós estamos vivendo um dia conflituoso. Está uma maior guerra lá no Planalto por conta de vacina. Qual era a razão? Eles compravam vacina para vacinar o povo. Só comprasse, segundo o que está se apurando, se houvesse um valor a mais. Então se perde a razão, a gente já não sabe mais. Agora, é claro que nós sabemos o que é certo e errado e vamos fazendo as escolhas, né? Só que, claro, a gente é condicionado a fazer algumas coisas que talvez não dependam de nós, dependam da situação. Eu e meu esposo conversávamos, né? Uma mesma situação, gente, ela pode ser vista de várias maneiras, porque ela, quando você passou pela situação, envolvia algumas outras coisas. Estou falando de um modo geral. Então, há decisões que você tem que parar, que você tem que analisar, que você tem que ouvir aquela voz interna que está lá em você e que você tem que ouvir a voz da sua mente, sim, ouvir a voz do que é certo, do errado e avaliar, sabe? A gente tem bom êxito quando a gente se dá a oportunidade de opinar sobre aquilo que nós estamos passando ou vivendo. Lá em Isaías 1,19, está lá esse relato. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se você não ouvir, olha o que diz aí. O versículo tem... Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Veja. É a desobediência, né? É aquilo, de dar murro em ponta de faca, insistir numa coisa. Ou come o melhor ou é devorado à espada. Você vê? Você escolhe. Tá em você, né? A decisão. A decisão, o que é melhor? Você vai ouvir, vai obedecer e vai viver o melhor, vai usufruir do melhor? Ou você vai ser rebelde e você vai querer experimentar? Com aquilo que acha que é melhor, mas na verdade é ser devorado à espada. Porque existem pessoas que preferem ser devorado à espada a ouvir o que é melhor, né? É verdade, tem muita gente aí experimentando. Agora o que acontece? Por isso que, como minha esposa disse, nós não devemos opinar.
Porque aquilo que é bom para mim, numa mente doente, é ruim. Aquilo que é ruim para alguém saudável, numa mente conturbada, é bom. Então, opinar sobre aquilo que você deve decidir é apenas pedir um conselho. Eu vou falar para você, mas talvez a opinião que eu tenha, ou o conselho que a pessoa que está vivendo, talvez não seria confortável se eu estivesse dentro dela. Entendeu? A abençoada disse para mim, o que eu faço? Meu marido pegou 18 mil reais, 18 mil reais meu, e gastou com outra mulher. Bem, eu vou dizer o que para ela? Dá um tiro na cara dele, chama a polícia, mas e a situação que ela está vivendo? A minha resposta foi, nada muda se você não mudar. Porque uma pessoa permitir que o cara pega 18 mil reais dela, né, e gastar com outra, gastasse pelo menos com ela. Não é verdade? É complicado, amada. Cada situação. Nós ontem já estávamos vendo um documentário, né, minha esposa? Uhum. Bem interessante, né? Você vê que dependendo da época que a coisa acontece, até a época de então, é como a palavra, a própria Bíblia. Muitas histórias que aconteceram lá, hoje, quando você traz para os dias atuais, ela não tem mais representatividade. Uhum. Ela não funciona mais daquela forma. Tem tanto impacto, né? Entendeu? Por quê? Porque ali era um outro costume, eram outras leis, outra atmosfera, outras coisas vigoravam naquela época, e hoje não é diferente. A gente estava vendo um documentário sobre a Elise Matsunaga, né? Aquela que ficou muito conhecida por matar, esquartejar e espalhar o corpo do então marido, né? Marcos Matsunaga, o herdeiro aí da Yoki, né? O bilionário. E foi muito interessante os pontos da defesa, da acusação, e você começa a avaliar, amados, sabe? A história, o contexto, e sabe, nunca é do jeito que é contado, né? Claro. As coisas no ímpeto, tá presa, matou, mas quando você a vai atmosfera ouvir, é outra. quando você vai ouvir, não que justifique, mas quando você vai ouvir a história, não justifica ninguém tirar a vida de ninguém, ok, ela foi presa, ela foi condenada, ela está cumprindo, mas amado, é um caminho longo até chegar esse dia, sabe? Até chegar um veredito, a estrada que ela percorreu é uma, sabe? Foram fatos marcantes, que doeram muito, feridas, aquilo que a gente sempre tem abordado no canal. Ninguém se separa assim, acabou. Há um caminho até esse dia, querido, sabe? Há muitas curvas nessa estrada. Então, esse avaliar, esse obedecer, esse ouvir leva tempo, leva crescimento, sabe? E a gente tem se deparado com histórias assim chocantes, sabe? Coisas que te fazem refletir. Aquela atitude que você toma diante de uma situação, sabe, extrema. O que fazer, como agir. E aí as escolhas que levam às consequências, eu falava ainda há pouco, né? Porque foi tirada a vida de um homem, cessou, acabou a vida dele. Mas ela vive com essas consequências até hoje, tem uma filha. Então, mamada, ainda é uma história que ainda vai continuar, sabe? Não tem um ponto final. Então é isso que a gente deve fazer, a gente deve ser ouvintes e obedientes a Deus, sabe? Quando você tem temor a Deus, amado, sabe? Essas coisas não te acometem, você não sofre esse dano, sabe? É difícil, é complicado viver. Sabe, no mundo de então, é preciso ser mesmo um leão, sabe? É necessário ter muita força, muita garra, muita determinação, é muita competição. Mas é necessário você também lembrar que você é humilde, que você é um cristão, que você é uma nova criatura, que você é um ser modificado pela graça de Deus. Para que essas coisas que a gente acha que só acontece com o vizinho, né? Parece que de repente acontece na nossa casa, na nossa família, dentro do seio da nossa família. Então, eu fiquei bem atenta, sabe? A isso, a obediência e o ouvir leva a bênção, leva a virtudes da parte de Deus, sabe? E é isso que a gente quer chamar vocês nessa manhã, para que a gente se atente a esses detalhes, sabe? Que a gente se atente a ouvir essa voz que está em nós. Que muitas pessoas pedem opiniões e querem saber a nossa opinião pessoal, talvez para seguir, mas a nossa opinião é de acordo com o que nós façamos.
Com o que o outro passa, infelizmente, não tem como medir, né? A verdade, uma das verdades é assim, as pessoas vê um cara com um carro bonito, aí pede uma opinião, pô, eu quero comprar um carro, o que você acha? Aí vê um casal superando, lutando, vivendo bem, aí pede opinião a esse casal. Só que esse casal, para ele estar assim, ele enfrenta os seus problemas, sem pedir a opinião, porque ninguém pode viver o que eu vivo com ela. São os nossos desafios, são as nossas guerras, entendeu? São os nossos dardos, são coisas que acomete a mente dela, a minha mente, e nós vamos, os dardos vão se cruzando e nós vamos nos resolvendo. Se alguém opina que não recebe esse dardo, porque eu opino aquilo que eu vejo, eu não posso opinar por aquilo que você sente. Como um pensamento de traição veio na sua mente, eu vou opinar se não é isso que você me conta, e sim aquilo que eu vejo. Não é isso? Então, essa série esse documentário que ela está falando, eu resumo, porque as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. É mais cômodo ouvir a carne. É muito mais fácil. Quando eu falo a carne, eu falo do que é cômodo. Das nossas vontades. Né? Do desejo, da paixão, entendeu? Do que satisfaz no momento. Porque a voz do Espírito é uma vida de semeadura. O resultado pode estar daqui a 15, 20 dias, um mês, 2, 3 anos. Hoje eu estou na internet, mas nem sempre foi assim. É uma vida de semeadura lá atrás. Então é mais fácil ouvir a voz da carne. E a voz da carne, ela não respeita a frase cuidado. A voz da carne, ela respeita o sussurro do prazer. Gostoso, só hoje, amanhã. A voz da carne, ela só ouve isso. A voz da carne nunca escuta assim, cuidado. Então, neste documentário, eu analiso o quê? Ninguém pode ser feliz com aquilo que não é seu. Então ela vivia um conto de fadas, não era dela, porque ela destruiu um casamento, foi cúmplice, o cara era casado, um empresário que era casado, tinha uma filha, ela se envolveu com ele, prostituta, sabia que com certeza ele era casado, que para casar com ela ele teve que se divorciar, então ela estava roubando uma vida e destruindo duas. Olha onde estava a semeadura. Ela queria colher o quê? Ela destruiu duas vidas, a dela e da filha, e acabou com uma. E é assim na nossa vida. Ninguém pode querer ter o meu chamado. Ninguém pode querer ter a minha mulher. Eu não posso querer ter a mulher do outro. A minha carne pode cobiçar, querer ter aquele ministério, né? Não era assim na lei? Ter o chamado, ter aquele pregador, ter um canal de sucesso porque o outro tem. Ou querer ter aquela mulher porque ela é muito bela. Ela é até muito bela. Mas se servisse para mim, Deus teria me dado. Ou teria sensibilizado o meu coração. Porque, abençoado, uma mulher ela pode ser linda de morrer, mas ela não vai te aturar. Às vezes eu falo com a minha esposa, você não tem paciência comigo. Tenha paciência comigo que eu sou idoso. Tenha paciência comigo que eu sou idoso. Olha o Walter. Então, Deus sabe perfeitamente, amado, o sapato que cabe certinho no seu pé. Eu estava vendo um pregador lá da Bahia, legalista, ele disse, olha, cuidado, hein? Você não pode andar na bicicleta dos outros, embora ela possa ser uma bicicleta de corrida, ande no seu velocípede. Porque esta é a voz de Deus. A voz de Deus não é o que a sua carne acha, o que a sua carne quer. Traz consequências. E aí é aquilo. Quando um homem quer mudança, embora esses desejos estejam nele, ele vai lutando contra isso. Né? Eu quero ter aquele canal. Não pode. Cuidado, você não está preparado para isso. Você não tem estrutura para ficar de manhã, de tarde e de noite. Você não tem inspiração, você não tem vocação. Vai abrir, vai fechar e as pessoas vão ficar à deriva. Eu queria tanto uma mulher com 2 dentes só e que usasse uma touca ou uma peruca.
Cuidado, o cabelo dela vai soltar quando você abraçar. Na hora que você beijar, ela vai morder teu lábio, você vai gritar. Você não está preparado para isso. Você sabe? Então, opinar para aquilo que é melhor para você, nada e ninguém melhor do que a própria voz do Espírito em você, lhe dizendo, ó, se você quiser, é que a gente não quer. A gente não quer o que Deus tem. E olha, e o que Deus tem? Virá com desafios, tá? Não vai vir aquele cara, sabe? Assim, com cabelo baixinho, com uma camisa amarela escrita Dream. Não vai vir esse cara assim, entendeu? Muitas vezes o que a gente quer é totalmente contrário às nossas expectativas. A mulher quer um camarada, sabe? Ele ali, orando 24 horas por dia, com 18 mil para ela gastar com as amigas, sabe? Deus disse, não, vou mandar um cara para você, que você vai ter que ficar de joelhos em mim para ele ser transformado. Claro que tudo tem uma tolerância, porque nada muda se você não mudar, né? Exatamente. E o que nos chamou a atenção ainda no documentário que a gente falou da Elise Mitsunagi, é que o advogado de defesa usou termos bem legais que faz a gente pensar. Você vê, era um homem bem sucedido, um bilionário, dono de uma das maiores empresas comerciais, né, do país. Você vê, ele tinha desejos que fugiam totalmente a classe dele, o que ele era. Ele tinha um desejo por prostitutas, era uma coisa que a carne dele desejava e ele alimentava o desejo dele. Ele tinha desejo por armas, por charutos, roupas caras, vinhos. E aí o advogado de defesa chama a gente a pensar no seguinte: ele gostava de sair com prostituta, mas ele não queria uma prostituta. Porque tudo dele era excessivo. Todas as prostitutas que o dinheiro dele pudesse pagar. Dinheiro era excessivo, vinho era excessivo, charuto excessivo, mulher excessiva. Ele queria charutos. Ele tinha uma adega de charutos. Uma coleção. O advogado de defesa falou que nem sabia que existia adega de charutos. Eu também não, mas ele tinha. Ele tinha em armas 1 milhão em armas, amados, porque ele era apaixonado por armas. O advogado nos leva a pensar o seguinte: ele não queria nada ele não queria uma família, ele queria famílias. Ele queria troféus, ele queria conquista. Aquela mulher é minha, eu quero você, quero isso, quero aquilo. Era a forma que ele se satisfazia. Só que com isso, ele ia ferindo e deixando marca nas pessoas, sabe? E com essa, em especial, ele largou a esposa, a filha. Ela era uma garota de programa, assumida, tá? Usava isso como profissão, fazia advocacia. E ela, então, se mantinha assim, e os dois fizeram um acordo. Não, você tira o seu nome de lá, sua foto do site, eu vou casar com você, eu vou mudar a sua vida, e por fim você também não vai contar a minha parte, e fizeram um acordo. Como a carne dele não conseguia se submeter àquela família, como ele não se submeteu à primeira, o que aconteceu? Ele fez a mesma coisa com ela, só que ela vinha daquela vida com ele. A carne dela também gritando, falou, comigo não. Eu sei onde vai dar, e diante de uma ira, porque ela não soube se travar, não soube se estudar, não soube ouvir a voz dela, né? Ela vai e comete, então, essa atrocidade, porque realmente foi um crime bárbaro. E no final do documentário, me chama a atenção, a repórter pergunta para ela se ela tem alguma coisa mais a dizer para encerrar, então, aquele documentário. E ela diz, olha, onde eu estou, existem crimes muito maiores e piores que os meus, que o que eu cometi. Não saiu na mídia, ninguém falou nada, nem são julgados, nem foram ainda julgados. Por que eu? Se fosse ao contrário, se fosse um bilionário que tivesse matado a Elisa Mitsunagi, ou Matsunagi, será que seria falado da mesma maneira? Será que teria a mesma força? É isso que a gente falou, da opinião, do acontecimento, que a própria repórter, durante os questionamentos, pergunta, será que se fosse uma pessoa de comunidade, será que a ênfase seria a mesma? Claro que não, amados. É o que a gente falou, de cada situação requer uma observação diferente.
Claro que repercutiu porque ele era quem ele era. E durante isso a gente vai analisando, sabe? Como que a gente é abençoado. Como que às vezes a gente murmura muito de não ter aquilo, de não ter aquilo outro. Ou até exige, né? Ou então perguntar, Deus, por que tu não olha para mim? Por que tu não fazes comigo? Sabe por quê? Porque nós só temos capacidade para ser aquilo que nós já somos, amados. Se a gente quiser ser além, se você que tem uma mulher querer ter duas, você vai ter dois problemas. Se você tem um marido que quer ter dois, você terá dois problemas. Você só pode administrar 1.100. Se você tiver 10.000, você vai ter 10.000 problemas. Então, isso faz a gente refletir o quão somos abençoados em Cristo. Sabe, o quanto Ele nos capacita a gente administrar a nossa vida da melhor maneira. Só que você tem que querer ouvir e você tem que querer obedecer. Não é assim, marido? É isso aí. Então, o que nós queremos nesta manhã conversar, né? Me desculpa a gente estar trazendo o documentário aqui apenas como... é um documentário público. Apenas como exemplo que a vida, ela não pode ser exigente. Se eu exigir de você aquilo que você não tem para mim, com certeza viveremos em conflitos. Eu não posso exigir da minha esposa aquilo que eu não consigo dar. Se ela exigir de mim aquilo que eu não posso dar, com certeza será um relacionamento conturbado. Assim na amizade, assim na relação profissional. A pessoa não deve exigir ou querer ter além do que convém. O que falta hoje no relacionamento universal é o equilíbrio, é ponderação, é você não ir além, reconhecer os seus limites. A vida sem limites traz carne desgovernada. É preciso mudanças, e que muitas das vezes são drásticas, outras bruscas demais. Existem mudanças que são interiores, não adianta você eu querer que ela mude. Porque o que acontece nesse exemplo desse casal, que o rapaz pegou 18.000 da esposa? O que está acontecendo? O que acontece com isso? É porque não é um casal que tem amor. Porque pode haver amor aonde eu tiro dinheiro da minha mulher para gastar com outra mulher. Se há amor, não é o amor que freia a carne, que diga, não, eu vou tirar da outra para dar para a minha. Mas tirar da minha mulher para fazer isso, ele não deveria nem fazer uma coisa nem outra. Mas falta o quê? Limites. A liberdade, se ela também não for limitada, ela gera essas atitudes desgovernadas. Um relacionamento, seja ele de amizade, no casamento, no trabalho, no dia a dia, ele só tem sucesso quando se reconhece o limite. Até aqui eu vou, até aqui eu não devo ir, até aqui eu vou fazer, eu preciso equilibrar, eu reconheço que isso dá certo. Porque se eu pedir opinião a ela das minhas atitudes, ela, como não tem o meu temperamento, né? Porque ela é a parte mais sensível da relação, mas pode se tornar mais agressiva. Por conta dessa sensibilidade, isto vai enchendo a taça de ira e pode se tornar agressiva. Mas se eu tiver que tomar uma atitude pela opinião dela, então esta união entre homem e mulher para trazer o equilíbrio seria desnecessário. Você veja, o homem, ele é uma parte mais tempestuosa. E alguns casos, que tem muito homem aí que né? Mas na maioria. Mas na maioria o homem é mais tempestuoso. Mas o que é que Deus fez? Deus mandou que um homem deixasse seu pai e sua mãe e unisse a uma mulher. Agora, esta mulher, para que esta união viesse aqui, essa atração, com certeza são pensamentos diferentes, desejos diferentes, opiniões diferentes, e que você trava uma luta para se tornar esta massa homogênea. Porque é complicado você ter uma relação com alguém, eu penso diferente, ela pensa diferente, e vai ser o quê? Entendeu? Então, a opinião de quem está de fora
não encaixa em quem está passando por determinadas coisas. E é exatamente que você só consegue resolver quando você ouve a voz de Deus. Quando aqui dentro de você, você diz, olha, realmente eu tenho que dar mais atenção ao meu marido, realmente eu tenho que chegar em casa mais cedo, minha mulher está me esperando, eu tenho que tapar as brechas, eu tenho que fazer isso aqui não está dando legal, mas isso não pode ser pela opinião de A, nem de B, nem de C. Isto é a voz que você precisa querer, porque como eu disse, é mais cômodo ouvir a voz do prazer, gostoso, legal, só mais um prato, mais 2 pedaços de costela, mais 2 pedaços de rabada, vou trair só mais essa vez, depois eu vou dizer que chega. É muito mais fácil a carne dizer, gostoso, do que ouvir a voz do Espírito e se submeter. É desse jeito. Então, os nossos bate-papos de terças, quintas, é sempre um bate-papo para fazer a gente pensar, sabe? Para a gente reaver atitudes, reaver os nossos pensamentos, aprender a ouvir a nós mesmos e principalmente a ouvir a voz de Deus, tá bom? Eu sou Jaqueline Moraes, esse é o canal Graça Sem Retoques e não esqueça, né? Dê o seu like, compartilhe, comente bastante, vamos dividir experiências e claro, se você não é inscrito, faça-me o favor, né? Se inscreva lá, tá bom? Esse é meu esposo que ninguém conhece, pela primeira vez aqui no canal Geraldo Moraes. Olá. Só que não, a gente quer dizer que somos gratos a Deus, viu? Por vocês, por essa família maravilhosa que o Senhor nos apresentou aí de lugares diferentes, mas que nos preenche, que nos ajuda também nesse bom combate da fé. Eu, daqui a pouco, 11h40, vou estar de volta. Hoje, quinta-feira, eu tiro meus dias de folga, né? Para estar com essa coisa ruim, com essa coisa feia. E então, 11h40 nós estaremos de volta. Nós queremos muito que você mantenha o equilíbrio, tá? O desequilíbrio tem destruído o casamento, tem acabado. Amados, eu sei que é muito difícil a convivência humana. É um grande desafio que Deus deu, foi conviver. Por isso é que Jesus disse aos judeus, um novo mandamento vos dou. Eles ficaram extasiados, porque eram 613. E ele disse aos discípulos, aos judeus ali, eu dou um novo mandamento. Qual? Um isso só! Vai ser fácil, vai ser moleza. Caramba! Molezinha. Que vocês amem um ao outro. Cara. Aí estava lançado o grande desafio da humanidade. Aí, meu irmão. Dorme com essa. Ele disse amar. Porque quem ama não adultera. Quem ama honra pai, honra mãe. Entendeu? Quem ama perdoa. Não, mas espera aí, eu tenho que perdoar. Então, mantenha o equilíbrio. Quando alguma coisa fugir do controle, 1, 2, 3, não age pelo impulso. Procure visualizar todos os aspectos. Isso vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, vai ser bom para o meu marido, vai ser bom para minha esposa. Lute com a sua carne, que não é fácil, tá? Depois que a carne experimenta o tempero do que é mal, a carne gosta do que é mal. Paulo disse, quando eu quero fazer o bem, eu encontro o mal que está em mim. Então, quando a carne ela é temperada com essas coisas nocivas, para ela voltar lá atrás, para o gosto amargo da voz do Espírito, que a voz do Espírito é uma voz amarga para a natureza terrena. O seu gosto é amargo, mas lá no estômago o paladar é como favo de mel. Os frutos são bons. Então tenha calma, tenha paciência. Eu digo para minha esposa, tem paciência comigo, eu estou idoso, tá? Vai devagar, calma. Ter paciência é você manter o equilíbrio para agir de forma equilibrada. Nós vamos ficando por aqui. Hoje eu vou dar aquele beijo com força. Hoje vou. Não, tem que ser rápido, porque a gente... Não. O pessoal tá cansado desse negócio. Se quiser, me ouvir. Olha lá, quantos beijos da Márcia Andréa lá. Hoje vai ser aquele beijo com força. A cadeira vai tombar lá para trás. Vocês não vão ver a gente. Mas eu volto para dizer que a velha tá viva. Não. Não, sim. Hoje é aquele beijo com Satanás. É com Satanás.
Jesus. Vamos esperar, Raquel. Olha lá, beijão, olha lá. Sim, sim, hoje o beijo é com Satanás, olha lá, com força. Olha lá, Satanás, tá vendo aí? Olha, gente. Não, olha a gente não. A voz do povo nesse Não canal é. Se quiserdes e me ouvirdes. Não, Vamos lá. Prepara um focinho. Prepara. Olha, eu vou te mostrar o meu marido Lorde Gentleman. Não Olha vai aí. mostrar não. Agora, Não vai não. Agora. Prepara o batom do Mary Queijo aí. Prepara aí, Satanás. Não recebo isso. Olha lá, beijo, Satanás. Então. Desse jeito aí. Cris, o negócio aqui não é mole não, Cris. Olha, nós vamos ficando por aqui. Vamos dizer o nomezinho aí de alguns rapidinhos. Vamos. Abraçando a Graça. Lucas. Tereza Rosa, Sandra de Jesus. E aí, Jonathan Miranda. Quem mais está aí? Helena Mendonça. Quem mais? Lúcia Almeida. Soluções para seu negócio. Um abraço. Francisco Lucas. Joselina. Railda Santos. Fabiana Love. Aê, só Love. Raquel de Jesus. Railda. Oliveira. Quem mais? Aldinete Pinheiro. Luzivânia. Alô, Luzivânia. Claudilene, quem mais? Adailton Dias. Adailton, aquele abraço. Quem mais tá aí? Quem mais? Lucas, abraçando a Graça. Isso aí, Lucas. Lili Santos. Eliane Rosa, vamos que vamos. Lili Santos desde a Espanha. Antônio Maria da Penha, quem mais está aí? Quem mais? Luciana Miranda. Mendes. Aurora Cristina, beijo. Juliana Martins. Sandra de Jesus, olha o feijão daqui a pouco. Fabiana Love, um grande abraço aí, pessoal aí. Márcia André, quem mais que vai com tudo, Tafarel. Jamile de Jesus. Renata Romão. Opa, Renata, um grande abraço. Bom, nós vamos ficando por aqui, nós vamos chegar bem de pertinho, mas bem de pertinho. A gente vai chegando e ó, beijo dos Morais. Até o próximo vídeo. Aguardamos vocês. Tchau, tchau.